E assim como nós paramos semana passada, né? E cada vez que a gente olha para o grupo, para esse grupo, né, que se reúne nas segundas-feiras e nas terças-feiras, a gente vê, a gente às vezes questiona, eu questionava às vezes quando estava chegando na igreja, né? Poxa, por que será que na igreja assim, só alguns que na verdade crescem, né? Eu chamava de oportunidade, né? Por que será que só alguns têm a oportunidade de crescer, outros não? Porque uns buscam e outros não. Simplesmente por isso, né? Porque uns querem mais de Deus e outros não. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, sei que veio buscar mais do Senhor nessa noite, que o Senhor possa estar acrescentando mais e mais. Amém, querido? Deus possa continuar te abençoando mais e mais. Graças a Deus. Hoje eu vou deixar você de castigo, vou deixar você ir lá. Amém? E nós paramos no assunto chamado doutrinas bíblicas, né, que entra também nesse conteúdo os dons do Espírito, ou os dons espirituais. Depois desse assunto, nós vamos estar entrando também no que entra em doutrinas bíblicas também, que são os dons ministeriais, né, dons de ministério. Tá bom? E olhando para dons espirituais, nós paramos no dom de mestre, né? E mestre, irmãos, lembrando que depois você pode estar fazendo a anotação, tá bom? Daquilo que você quer questionar ou apresentar até mesmo, ou enfim, e mais ou menos uns 10 para as 9, mais ou menos, a gente vai dar toda a liberdade para você estar comentando, tá bom? Porque aí eu vou conseguir passar o que eu tenho para passar e você vai conseguir questionar aquilo que você tem no teu coração, tá bom? Então tá. O dom de mestre, irmãos, eu procuro ver alguma coisa tanto no dicionário secular como também no dicionário bíblico, porque praticamente não muda, né? Então é praticamente a mesma coisa. Então não existe muita diferença, porque algumas pessoas às vezes comentam assim, mas às vezes você procura dicionário bíblico. Tem problema, dicionário não é sempre dicionário. E mestre significa, do dicionário secular, eu fiz questão de ver, significa alguém que é entendido, né? Ou um educador, ou um pedagogo, né? Aquele que trabalha assim, no conhecimento, vendo a necessidade de cada um e tem habilidade para trabalhar conforme a necessidade, algo assim bem interessante, assim, matéria de pedagogia, é bem interessante. E conselheiro, né? Mestre significa também mentor, né? Ou guia, ou professor, ou preletor, né? Ou especialista, né? Em algo, né? Conhecedor também, e principal perito. Um dos significados do mestre vai além, né? Vai longe. Eu só separei algumas coisas. Então, como eu comentei já na aula passada, no estudo passado, se você tem algo relacionado a isso, irmãos, seja dom de mestre, enfim, daquilo que nós comentamos semana passada, né? Foram vários, né? Mestre, aquela lista que está lá em Coríntios, né? Que nós demos, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, né? E alguns são até meio parecidos um com o outro, né? E então você, eu creio que vai se identificar, né? Só vou ler o versículo 6 até o 8 do capítulo 12 de Romanos, só para a gente dar uma revisada na lista, tá bom? Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8, só para a gente dar uma revisada, para você ter ideia onde, né, nós estamos lendo. De repente passa a semana toda, às vezes a gente ouve bastante coisa, né? Às vezes confunde um versículo com o outro, mas Romanos capítulo 12, versículo de número 6, dá uma lista dos dons espirituais, também em Coríntios, né? Mas vamos ver em Romanos. Está escrito assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou se ensina, né?
procura fazer com zelo, né? Ou o que exorta, ou o que anima, exortar, animar, encorajar, faça com dedicação. O que contribui, que reparta com os outros aquilo que tem, esse que é o que contribui. Nós vamos entrar nesse assunto também, algo muito interessante. Que faça com liberalidade, seja liberal, né? E o que preside com diligência, exerce misericórdia, faça então com alegria. Então, irmãos, são vários dons, aquilo que na verdade está disponível para a igreja. Então a igreja ela tem vários dons também tanto para auxiliar, né, na edificação do corpo de Cristo na igreja, a própria edificação da igreja, e também, irmãos, até entrando, não querendo sair do assunto, mas entrando assim na questão espiritual, nós temos muito recurso para vencer. Nós temos muito recurso para nós sermos mais que vencedores. O Senhor, para nos guardar, Ele põe seus anjos, nós temos uma proteção sobre nós, né? Que ela só é aberta se a gente der essa oportunidade para que seja aberta, senão nós estamos totalmente protegidos contra as setas do maligno, contra aquilo que ele tenta fazer contra cada um de nós. E às vezes a pessoa ela não conhece os recursos que tem, né, e acaba não explorando, e acaba deixando a desejar, né, como quem diz assim: Deus não me deu suporte, mas Deus dá o suporte, né? Deus dá todo o suporte para a gente vencer. Então o que a gente precisa na verdade é buscar isso, mas para buscar existe um preço, né? Tanto do conhecimento como também o preço da oração, de uma vida de consagração. O Senhor ele não nega nada para ninguém, com certeza. Isso ele deixou disponível já para a igreja, mas o preço é aquelas coisas que você acha bonito, sabe? Você acha bonito, você vai na loja, você acha bonito, né? Esse aqui é bonito, eu estou precisando. Puxa, mas custa caro. Se você ficar olhando, irmão, sempre vai custar caro, sempre você vai achar bonito e sempre vai estar na prateleira. Se você não fizer esforço para você comprar um propósito mesmo, né? Deixa algumas coisas de lado e parte para o propósito, sempre vai estar lá. Então, os dons de Deus são a mesma coisa. Nós sempre achamos, é muito caro, e ver uma vida separada para o Senhor, com o preço, né? Ou nós podemos viver uma vida chata de cristianismo, vamos chamar assim, sempre a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não veio o renovo de Deus ainda sobre as nossas vidas. E o cristianismo começa a ficar algo assim muito mais interessante do que já é, quando nós recebemos o renovo de Deus. Nós percebemos que a Bíblia não foi simplesmente um livro escrito há 2000 anos atrás, mas ele tem a capacidade e a condição de se renovar cada dia. Vemos? Esse é o recurso de Deus para cada um de nós. Se ele é algo que é sempre novo, algo maravilhoso, sempre novo, e sempre está falando, tratando conosco. Isso é maravilhoso de Deus. São os recursos que Deus dá para cada um de nós, né? Imagine se cada vez que tivesse que renovar, você tem que comprar uma Bíblia nova. Deus vai falar comigo hoje. Quero que Deus fale comigo hoje de novo, vou comprar uma Bíblia nova. Não é assim, né? Ele faz questão de renovar mesmo todos os dias, né? Assim como também as misericórdias dele. Mas voltando aqui, o dom, né, de mestre, ele é dado também para toda a igreja. Mas antes de a gente entrar direto nessa expressão, mestre, eu gostaria que você lesse. Quantos querem buscar o dom de mestre? Amado, é algo assim maravilhoso, onde o Senhor ele te dá palavras, onde o Senhor te dá habilidade, capacidade para você instruir, para você estar ministrando. Quantos querem receber isso sobre as suas vidas? Amém? Agora deixa eu ler uma passagem para você, já que você disse amém. Ninguém mais vai levantar a mão, né? Todos vocês levantaram a mão aqui, eu levantar. Então tá. Agora abre Tiago. Tiago capítulo 3, antes da gente entrar diretamente nesse ponto. Tiago fica depois de Hebreus. Você passa lá pelas cartas de Paulo, passa por Hebreus, você vai chegar em Tiago. Fica entre Hebreus e Pedro. Tiago capítulo 3. Um presente maravilhoso de Deus para você que deseja esse dom para a tua vida. Você encontrou? Está escrito assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o seu corpo. Mas olha aqui o versículo primeiro. Ao conselho que alguém que é mestre, alguém que é
conhecedor da palavra, instrui da palavra, o conselho que ele dá. Mas ele não está pedindo para que as pessoas não sejam, porque é um dom que o Senhor dá. Mas ele está falando a respeito do cuidado que nós devemos ter a partir do momento que se adota isso. Ou seja, todos vão receber um juízo, tudo, com certeza, todos vão ter o julgamento, todos vão ser, e só são analisados pelo Senhor todos os dias, é claro. Mas quando você instrui alguém, irmãos, você tem a condição de conduzir a pessoa para um lado ou para o outro. Existe até umas coisas assim que eu sempre comentei assim, aqui em casa, quando algumas pessoas perguntam alguma coisa assim para a gente fica assim, sabe quando bate aquele gelo assim no coração? Porque uma palavra que a pessoa está esperando de você, ou a pessoa vai para a direita ou vai para a esquerda, e aquela palavra que a pessoa está esperando vai ser a que ela vai tomar a decisão da vida dela. Você imaginou a responsabilidade? E às vezes ela vem e busca, sabe? E você precisa buscar de Deus para você direcionar da melhor maneira possível. Então, quando você tem a palavra nas mãos, você tem a oportunidade de conduzir as pessoas, né? Então, claro que se usa para conduzir para o Evangelho, para o caminho da salvação, para Jesus, sempre, claro. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Então, esse dom de mestre, né? Ele também envolve a análise, nós analisarmos a palavra de Deus. O Senhor não nos chama só para nós lermos. Muito bom ler, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, mas nós precisamos analisar a palavra de Deus. Vocês erram por não conhecer a palavra de Deus, por não ter assim como disse Jesus, né? E outra passagem ele diz assim, vocês erram em não conhecer as palavras de Deus e nem as escrituras, porque elas testificam de mim, né? Ou seja, então o fato de nós não termos relacionamento com a palavra, nós não analisarmos a palavra, nós deixamos de conhecer tanto a Jesus como também o poder do Senhor, né? Porque bem poucas pessoas elas têm essa facilidade para ler, estar lendo. Muitas pessoas não têm facilidade, mas é muito bom nós criarmos o hábito, porque também quando nós éramos crianças não tínhamos esse hábito de ler. Eu era horrível para ler. Eu detestava ler, eu tinha trauma de leitura. Eu levava nota ruim na escola por causa de leitura. Eu não gostava, sabe aquela fila que vai fazendo de um lado ou de outro? Eu mudava de fila na cara do professor. Depois voltava e me falava, professor, eu não vou ler. Mas leia só um trecho, eu detestava a leitura. Eu comecei a ler quando eu me converti ao Evangelho, e aí eu comecei a pegar gosto, porque muitas coisas eu queria saber, estava escrito, então eu tinha que procurar. Eu saí de um lugar onde não se lia também, então eu não tinha o costume de ler. E depois nós fomos conhecendo um pouco mais a palavra, esse Deus, aí é praticamente impossível não ler a Bíblia no dia de hoje. Mas nós precisamos analisar a palavra de Deus, precisamos analisar, saber o que tem aqui dentro, né? Então, esse dom envolve a análise da palavra e a proclamação da palavra do Senhor, explicando o seu significado. Olha só o que contém nesse dom de mestre. Analisando a palavra, o fato de analisar e explicar o seu significado. Talvez você tenha isso com você, né? Talvez você tenha e você não saiba. Talvez você tenha a facilidade de buscar da palavra e de Deus e explicar de uma maneira que as pessoas possam entender fácil, de uma maneira clara. E seu significado e contexto e aplicação à vida da pessoa que está ouvindo, né? Trazer a palavra de Deus à luz, explicando para a pessoa a respeito, e fazendo uma comparação com a vida que a pessoa está vivendo, levando, né? E com aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, diz aqui uma explicação: mestre talentoso é aquele que tem a capacidade especial de instruir e de comunicar o conhecimento, a palavra do Senhor de uma forma bem clara, né? E comunicar, é claro, as doutrinas da Bíblia, né? Comunicar o conhecimento da fé de uma maneira bem que as pessoas possam entender, de uma maneira até mesmo simples, mas que a pessoa possa entender muito bem quando ela ouve, né? Quando ela não tem dúvida a respeito daquilo que ela está ouvindo. Talvez você tenha isso com você, amém? Isso é o dom de mestre, aquele que ensina, aquele que instrui. E o encorajamento, irmãos, como nós lemos, é algo maravilhoso, e também chamado de exortação.
exortação, voltando, não é especificamente a palavra repreensão, né? Aquela chamada de atenção, mas exortação ele está ligado à palavra animar, à palavra encorajar, dar encorajamento. Então esse dom ele é assim bem interessante, bem curioso, porque nisso, né, no meio desse dom que a pessoa recebe, que a pessoa busca de Deus, a pessoa ela encoraja outras pessoas a seguir o caminho da verdade, a seguir o caminho de Deus. Quando se vê pessoas desanimadas, porque tem pessoas que são assim, irmãos, quando elas estão desanimadas, chega um outro do lado, ele ajuda o outro a ficar desanimado. Você tem razão, é verdade. Aí eu também, eu também dá vontade de desistir. Mas eu acho que vou sair junto com você. Então, sabe, ele ajuda o outro a desanimar, a desistir do caminho, né? Mas o encorajamento é diferente. Ele sempre vai ter uma palavra para te levantar, sempre vai ter uma palavra para te colocar para cima. E na verdade nós, é claro, também precisamos disso. Nós precisamos que o Senhor Jesus, ele falava de todas as coisas. Ele falava de céu, falava do inferno, falava da terra, falava para o agricultor, falava para o pescador, falava para os religiosos, falava para os da seita, falava para os discípulos, para os amados. Ele abatia, ele exaltava, ele fazia o que, né? Assim como diz também a palavra do Senhor, que a uns ele abate, a outros ele exalta, o Senhor exalta. Então ele faz tudo no tempo certo. Então a palavra vem em toda direção. Mas nós, como cristãos, nós precisamos, né, também dessa palavra de ânimo, para que nós venhamos a olhar, né, para o caminho chamado Jesus. E sempre lembrar, irmãos, que existe algo muito melhor do que esse mundo que nós vivemos aqui. Porque tem pessoas, embora muitos estejam dentro das igrejas, a pessoa acha que o mundo é só isso aqui, né? Por conviver no mundo aí fora, então a pessoa acha que a vida na verdade é essa e pronto, né? Isso aqui não é vida, irmão. Isso aqui é simplesmente um lugar onde o Senhor nos deixou por um período de tempo para a gente decidir para onde a gente quer ir. Simplesmente isso. A vida, ela, depois disso nós vamos realmente conhecer a vida, o autor da vida como ele é e o sentido da vida. Por enquanto nós estamos aqui simplesmente fazendo escolhas, né? Simplesmente lançando o nosso pão sobre as águas, para que no tempo certo a gente venha encontrar. Simplesmente isso. É por isso que o período é bem curto, né? A Bíblia chama de 60, 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. É claro que alguns, pela qualidade de vida que tem, acabam passando, né, ultrapassando. O pastor Bispo Aguinaldo mesmo estava com alguém esses dias, um senhor, ele estava completando 100 anos. Ele estava comentando esses dias, estava completando 100 anos. O Bispo Aguinaldo estava lá ao lado dele. E, bom, né, completando 100 anos lúcido, com saúde, coisas assim, claro. Mas o normal, né, aquilo que o Senhor estabeleceu, 60, 70, passou disso, né? Vamos pedindo para que o Senhor faça a gente descansar em paz, né, irmãos? Embora tenha gente aí com menos tempo já querendo descanso, né? O Senhor leva logo, né? Mas há tempo para todas as coisas. Então, irmãos, esse dom de encorajamento, ele inclui tudo isso, né? Nos momentos de tribulação, a pessoa recebe aquela injeção de ânimo, de coragem, para que ela possa caminhar, para que ela possa vencer na vida. Porque muitas pessoas, falta condição para isso, falta, parece que motivo, né, para seguir a Jesus. Irmãos, eu estava conversando com alguém um tempo atrás, a pessoa falou assim: pastor, eu estou desmotivado. Eu falei: desmotivado? Você está querendo dizer para mim, vamos assim, desmotivado? Falta motivo para você, é isso? Então, pastor, é mais ou menos assim. Irmão, se o sacrifício de Jesus não for motivo suficiente para você servir ao Senhor, então, irmãos, não tem mais motivo nenhum, né? Esse é o motivo maior nosso, que é o sacrifício que Jesus fez, né? Pagou o preço, foi preparar um lugar, e isso é o que nós queremos. Então, claro, nós precisamos de motivação, mas o motivo maior é o Senhor Jesus. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Se elas se fecham no mundinho, né, e acham que tudo, né, é aquilo ali. Na verdade não é assim. O Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. O dom de repartir, irmãos, isso aqui, eu não vou falar a porcentagem, mas olha, irmãos, é 0,0 alguma coisa de pessoas que buscam esse dom ou tem isso consigo. Porque muitas vezes se busca, irmãos, dons
de curar, você pode buscar o dom que você desejar, aquilo que existe, sabe, no teu coração, você pode buscar e deve buscar, sabe? Você deve buscar mesmo. Mas assim, algumas coisas acabam ficando para trás, porque existe um preço maior. E o dom de repartir, eu chamo sempre o fato de alguém ser cristão, eu sempre comparo com desprendimento. Já comentei isso aqui várias vezes. E quando nós aprendermos, irmãos, quando nós tivermos ideia se realmente nós nos convertemos ao Senhor ainda ou não, quando nós conseguirmos nos desprender de tudo aquilo que nós temos, ou daquilo que nós temos, e para seguir ao Senhor Jesus, irmãos, eu chamo de alguém convertido. Você é capaz de dizer não para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você é, se o Senhor pedir você para algo, para o ministério, ou para aquilo que, sabe, você tem planejado, se o Senhor te chamar, você é capaz de dizer não para aquilo por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. Eu digo que você é convertido, porque muitas pessoas hoje, elas olham, principalmente nos dias de hoje, né, onde o apóstolo Paulo falou a respeito desse assunto, né, no final dos tempos, né, nós encontraríamos pessoas amantes de si mesmas. Elas amariam mais a si mesmas do que até mesmo o próprio Senhor, ou até mesmo a própria obra de Deus. Elas amariam, mesmo sabendo, né, que as coisas do mundo são passageiras, né? O apóstolo Paulo mesmo disse isso, lá quando ele estava falando para a igreja, lá em Timóteo, se eu não me engano, ele fala a respeito desse assunto, que nós precisamos nos contentar com aquilo que nós temos para comer e com o que nós temos para nos vestir. Suficiente para você viver. E muitas pessoas que passam disso, podemos buscar, é claro, conforto para a nossa família, é claro, mas muitas pessoas que passam disso, e quando passam disso, elas acabam se perdendo naquilo próprio que elas estão buscando. O coração da pessoa começa como que mudar de direção. Jesus já não é mais o foco, sabe? E Jesus não é mais a prioridade. Jesus pode esperar, Jesus... Então, quando a pessoa ela vai caminhando na presença do Senhor, isso vai entrando muitas vezes no coração dela, né? E ela perde a identidade de cristão, não na terra, mas no céu. Ela já é vista de maneira diferente, né? Ela já não ora assim, sabe, com a mesma intensidade. E quando ora, parece que não tem a resposta do Senhor, mas por causa da distância, né? Porque eu aprendi uma coisa, que quando o Senhor ele busca algo de nós, irmãos, é porque Ele quer aquilo que Ele está buscando de nós. Eu sempre comentava com minha esposa, uma coisa que eu temia muito na minha vida, eu temia mesmo, eu tinha medo mesmo, ter medo da palavra, do significado ter medo, é que o tempo de Deus se passasse para mim, porque Deus tinha um chamado para a minha vida e um ministério, mas a gente encontrou algumas dificuldades, assim, por algumas pessoas estarem podando aquilo que Deus tinha, por inveja, algumas coisas assim desse tipo, e a gente teve várias dificuldades, e eu acabei dizendo, né, não quero mais, vou seguir um outro rumo, sabe, o Senhor tem algo para a minha vida, e acabei começando do zero, né, começar tudo de novo, mas por medo de o tempo de Deus se passar para mim, o tempo de Deus dizer assim, o medo de Deus dizer assim, olha, eu não quero mais nada com você, seu tempo já foi, porque deve ser algo assim horrível, que encontra uma experiência mais ou menos assim. Se eu não me engano, eu ouvi já faz algum tempo, o pastor José Leon, né? Quando alguém olhando para a sua própria família resolveu viver sua própria vida, sendo que Deus tinha chamado, né, de missão para essa pessoa, e ela foi vivendo e casou, e foi vendo os filhos, vendo os netos e tal, de velhinha, né? E alguém de Deus, o Senhor usou e entrou e bateu na porta dela e disse essas coisas a ela. Deus te chamou, você era moça, você era nova, né? Você tinha toda uma vida, mas o tempo de Deus passou para você. E por causa disso, tantas pessoas têm ido ao inferno por tua causa. No outro dia a pessoa venceu morta. Legal ter isso, né? Você vê como são as coisas. Então, quando Deus ele pede algo de nós, eu tinha muito medo disso. E por isso que eu preferi começar do zero, começar tudo de novo, mas na presença do Senhor, e ouvindo a voz dele, porque deve ser terrível, irmão. Deus disse para alguém, não quero mais nada com você. Você sabe para quem ele falou isso na Bíblia? Para um homem chamado Saul. Deus usou Samuel para dizer assim para Saul, Deus tem escolhido, por causa da desobediência de Saul,
Deus tem escolhido alguém melhor do que você. E Samuel foi sair da presença de Saul. Saul rasgou as vestes, Samuel puxou, rasgou, e ele disse assim, uma das traduções usa exatamente essa expressão: assim como você rasgou as minhas vestes, também o teu reino será rasgado. Dura palavra, não? Mas passou o tempo de Deus e a paciência de Deus para o homem, né? Então, se Deus tem algo para as nossas vidas, né, a melhor coisa é buscar o Senhor, e para que Ele possa acrescentar, fazer isso arder no nosso coração, até o ponto de a gente poder se entregar realmente de todo o coração para Ele, né? A gente canta tanto, né? Às vezes entregas, tantas coisas assim, mas na hora de entregar a gente fica assim: ó Senhor, se eu dou, se eu não dou, dá e toma, para as crianças, né? Dá e toma, né? Não é assim. Com Deus você dá e deixa Ele fazer o que Ele quer fazer, né? E então o dom de repartir, irmãos, ele tem essa coisa plantada dentro da pessoa. O Espírito Santo vem, os dons do Espírito, o Espírito Santo vem e planta isso dentro da pessoa. A alegria em compartilhar o que ele tem. Olha só, a alegria em compartilhar aquilo que ele tem. É maravilhoso isso. Ou seja material, ou seja financeiro, ou seja a atenção pessoal, porque nem todas as pessoas, irmãos, elas estão procurando dinheiro, pessoas que você vai se doar, nem todas. Muitas pessoas querem atenção, e muitas pessoas nem estão precisando de uma palavra, elas estão precisando de ouvir, só isso. E já é uma maneira de se doar, só ouvir. A pessoa só quer falar, ela só quer desabafar, ela só quer ter alguém para conversar, sabe? Ela só quer isso. E às vezes até ouvido, às vezes é difícil dar. Mas esse dom de repartir, ele entra também nessa questão, né? E a igreja primitiva, ela crescia por algo muito curioso. E uma das maneiras porque a igreja crescia, um dos motivos também porque a igreja crescia, o Espírito Santo cooperava, diz a palavra, com a igreja primitiva, é justamente esse. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Eu vou ler algo para você e algo real, né? Isso aqui não é algo criado, mas isso aqui é algo que acontecia com pessoas que tinham um título de cristão, não dados por homem, mas foram conhecidos, reconhecidos como cristãos. Quando Jesus, uma coisa que me chama muita atenção, quando Jesus, eles nunca chamaram Jesus de irmãos, nunca chamaram Jesus de irmãos, sempre de mestre, Senhor, sempre respeitaram Jesus nesse nível, mestre, Senhor, Rabi, assim. Mas uma coisa assim maravilhosa que a gente chama, é que a gente vê o fruto dessa comunhão entre Jesus e os discípulos, sabe qual é? Quando Jesus ele ressuscita, ele fala assim para Maria Madalena: você vai, né, e você conta para os meus irmãos aquilo que você tem visto. Conta para os meus irmãos. Jesus chama eles de irmãos. A comunhão entre eles gerou isso, né? Porque eles se doaram por causa disso. Se doaram, entregaram suas vidas. E o que eles ganharam foi isso, né? Você vai e fala para os meus irmãos que, olha, o que aconteceu, que você está vendo, ressuscitei, mas eu vou lá também, vou estar com eles. Fala para eles esperarem em determinado lugar, os meus irmãos vão lá. Maravilhoso, amado. A comunhão gera isso, né? Mas eles se doaram para isso. Atos 2,42 diz assim, olha só: e perseveraram na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então olha só, primeiro, eles perseveraram, eles insistiam naquilo, eles estavam sempre nisso, na doutrina, sempre buscando o conhecimento, sempre adotando isso para si, a doutrina, o ensinamento, né? Na comunhão ali que eles tinham entre eles, no partir do pão e nas orações. Partir do pão, comunhão, aquilo que a gente faz somente no último sábado do mês, partir do pão. Eu vou levar meu alimento. A Santa Ceia antigamente era assim também. É por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão: quem tiver fome come em casa. Não é porque a pessoa vai comer uma coisa assim, vai matar fome mesmo, né? Mas eles levavam ceia, eles faziam ceia com pratos mesmo, com alimentos, literalmente ceia. E o que acontecia lá, por causa desse problema que acontecia na igreja de Corinto, é que eles levavam, e a gente sempre comenta isso,
Eu vou comentar, eu sei que aqui não tem essas coisas, aqui a gente nem faz isso, nossa maneira de servir é diferente, né? E o apóstolo Paulo tinha esse problema, isso era só na igreja primitiva, por isso que o apóstolo Paulo resolveu lá, então isso não existe mais. Sabe aquelas pessoas, elas levavam os seus alimentos, mas elas queriam comer tudo. Então, elas... Sabe aqueles que eu não saio daqui ninguém me tira? Você viu falar daqueles, né? Sabe? Quando chega esse pé de roquete, eu não saio daqui ninguém me tira. Então, e eles queriam ir. O apóstolo Paulo disse: olha, quem tiver fome, que come em casa. Ele ia explicando a respeito desse significado, que não é, o sentido não é esse. É simplesmente você participar, simplesmente isso, na comunhão, né? No partir do pão. Mas, olha só, nas orações, versículo 43. E cada alma havia temor. Eu vou entrar nas maravilhas. Em cada alma daqueles que se ajuntavam nas orações do partir do pão, ali naquela comunhão toda, existia temor no coração deles. Sabe o que é temor, irmãos? Nós estudamos sobre temor, é uma palavra assim, muito extensa, sabe? Entra respeito, reverência, aquilo que Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Não é qualquer lugar, é um lugar que tem que ter santidade para você chegar, se separar, você se consagrar, você buscar realmente, você desejar isso ardente no teu coração. Eles tinham um temor, sabe, diante de um Deus todo-poderoso. Eles não tentavam, eles não faziam simplesmente porque, Deus, não, eles falavam e usavam essa expressão de uma maneira, sabe, irmãos, que eles falavam com a alma, não simplesmente com a sua boca. E eles tinham um temor. E muitas maravilhas, aí entra, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, aquilo, por exemplo, que é meu é teu também. Irmão, faz tal coisa para mim, só vai dar não. Sabe, irmãos? Isso não tem comum. Isso é teu e ninguém ninguém põe a mão. Não, mas isso aqui, poxa, eu estou precisando. Irmão, empresta essa Bíblia aqui para mim, irmão, porque eu queria ver uns negócios aqui, irmão, para me abençoar. Só hoje, irmão, amanhã eu trago para você. Isso aqui, olha, desculpa, vai dar não. E às vezes até coisas assim, irmãos, que para necessidade, mas a pessoa hoje, nos dias de hoje, ela ama aquilo que ela tem, sabe? E ela tem dificuldade de abençoar, ela tem essa dificuldade. Então, todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você tem ideia do que é isso? Isso é esse dom, entra nisso. Agora, você acha que alguém vai buscar um dom desse? Pastor, buscar dom para Deus encher meu coração para eu ter que vender minhas coisas, sabe? É ruim, pastor. Eu trabalhei isso a vida inteira. Alguém disse uma palavra para mim, irmão, eu não recebi. A gente estava conversando, né? Com um pastor amigo nosso, e ele disse assim para a gente, né, velho? A gente comentando a respeito do trabalho, a gente sempre conversa com um com o outro, né? A gente estava comentando a respeito de algumas coisas, também buscando algumas experiências assim. E ele comentou assim, uma palavra, eu não recebi, mas ele disse assim: faz tantos anos que eu estou na obra, no ministério, né? E como quem diz assim, não, o caminho é esse, daqui a tantos anos você vai estar igual a eu. Se eu não recebo, não, irmãos, sei que Deus tem mais para mim. Amém, amado? É porque alguém deu cabeçada, fez tantas coisas por aí, irmãos, a vida inteira, que você tem que tomar o mesmo caminho. Quanto mais nós buscarmos de Deus, irmãos, mais Deus pode fazer por cada um de nós. Eu creio nisso. Você pode não ter ouro, você pode não ter prata, você pode não ter capacidade para nada, mas eu creio que quando você busca do Senhor, eu creio que Deus é o Deus completo. Amém, irmãos? Assim eu creio, assim eu acredito. E repartiam, né, ali para todos. Eu acho bem interessante que nós colocamos uma cesta básica ali, né? Mas quantos dias está esse negócio aí? Faz tempo. Fazendo tempo já isso aí. Vocês tinham umas coisas também, não é fazenda, né, irmãos? Não é propriedade, não é fazenda. Vocês tinham uma coisa tamanho assim, com algumas coisas. Está aí até hoje. Ela vai sair daí hoje completa, né? Porque a gente acrescentou algumas coisas aí. Mas vai ser levada para a família. Mas olha só que interessante. Não vocês tinham Deus, né? A gente tem dificuldade de se doar. A gente vê dificuldade no cristianismo nos dias de hoje. E continuando
continua dizendo, né? Versículo de número 46, para a gente terminar. E perseverando unânimes, ou seja, todos os dias no templo, eles estavam todos ali, todos os dias no templo, partindo pão, em casa, e comiam juntos, né? E com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. É claro, irmãos, numa comunhão dessa, o Senhor ele entra no meio e acrescenta a pessoa. O Senhor incomoda os olhos de Deus, se Deus olhar para lá, sabe? É como se isso esticasse as mãos de Deus para que Deus pudesse abençoar, né? E, então todos estavam ali todos os dias do templo, né? Às vezes alguém fala assim, hoje é domingo, hoje eu tenho que ir na igreja. Não, pegar bem, você fica vendo o Faustão lá, você pode encher com a tua presença, mas a vida continua sendo vazia. Que dia que é hoje é domingo? Hoje é dia de ir na igreja. Hoje é dia de ir na igreja. Todo dia é dia de buscar o Senhor. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo dia é dia. E às vezes você canta, né? Dá vontade de cantar, todo dia cantar, gritar. Mas não canta na igreja, nem pula nada, a pessoa se entristece. Oh, igreja na igreja, mas oh céus. Como se fosse a pior coisa da vida, né, na igreja. Mas, enfim, isso é o dom, né, que nós acabamos de ver, né? O dom de repartir. Quantos querem buscar isso para si? Quantos querem? O de repartir também. Aí quando a gente fala as causas, diminui as mãos levantadas, né? Então você vê como a gente tem que pensar para orar, né? Ah, Senhor, me dá um dom tal. Não, venha primeiro, o que é, o que tem por trás dessa palavra, o que está embutido aí, para você buscar Deus. Até a nossa oração tem que ser sábia, né? E às vezes a gente faz algumas orações porque a gente acha bonito, assim, vai, ora mesmo, né? Mas depois, quando você começar a colher o fruto da tua oração, aí você lembra que quem pediu foi você, né? Aí você pediu, Deus ouve. E como eu já fiz, algumas coisas eu não faço mais na vida, né? Algumas coisas eu não faço mais, não oro mais. Porque eu sei que nosso Deus não é um Deus surdo, mas é um Deus que ouve, né, irmãos? E o dom de liderança, irmãos. Liderança, de liderar. Qualquer pessoa lidera? Sim, qualquer pessoa lidera. Mas o dom que Deus dá, irmãos, é algo diferente. A pessoa ela faz como se fosse algo natural para ela. Qualquer pessoa que você pode preparar ela pode liderar. Mas algumas pessoas elas fazem de modo natural. E muitas pessoas já chegam. Não sei se você já conviveu com pessoas assim, que você pensou assim, puxa, só quer mandar. Chega mandando olha. Mas tem coisas que já é algo dela, um dom de liderar que ela tem, que ela gosta de liderar, de organizar, de, sabe, esquematizar as coisas e tal, e algo já existe dentro dela. É claro que se você não tem, você pode buscar de Deus, Deus pode te dar. Mas existem pessoas que já têm algo assim diretamente com elas. Mas nós podemos buscar o Senhor. Então o líder, né, é aquele que governa, né, aquele que lidera, aquele que preside, né, algumas palavras. Ele tem essa função dentro da igreja, que a gente tem vários líderes, mas ele tem essa função dentro da igreja. Ele organiza, ele envia, ele direciona, né, ele leva, ele traz, ele é como se fosse, vamos dizer assim, um guia, né, para as pessoas que são lideradas por ele. Ele tem essa facilidade e ele consegue passar essa ideia. E o comentarista ele compara como se fosse como um navio, sabe, irmãos? O navio tem algo assim bem pequenininho. O apóstolo Tiago fala a respeito disso, que um meme, né, que às vezes governa ou que direciona um barco tão grande, às vezes, né? Mas um negocinho lá que nem se vê praticamente, né, fica debaixo d'água, mas comanda ou direciona todo aquele barcão enorme muitas vezes, né? Mas, né, ele tem essa função, e lidera muitas coisas, lidera coisas assim grandes, como um remo pode governar ou direcionar um barco, né? É como, por exemplo, os controles do avião, né? Eu gosto muito de avião. E o controle do avião tem um negocinho atrás, que não sei o nome, que faz assim, o outro que faz assim, né? Mas esse negócio tão insignificante, tão pequeno, né? Que na verdade é o que comanda a subida e descida, né? É um negócio assim maravilhoso, né? E a gente começa a olhar assim, a gente começa a nem dar crédito, até olha lá para a capacidade, para a estrutura, para tanta coisa, né? Mas para algo assim que fica lá atrás, né, escondidinho, a pessoa não está pensando, mas é aquilo que é responsável pela direção, né? Por dar a direção.
E assim também é o dom, né, de liderar, né? É algo que é muito maravilhoso e que dá uma direção certa, né, para nossas vidas. Ele dá o comando, né, para cada um de nós. Deixa eu fechar aqui esse negócio aqui. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos buscar isso também, o dom de liderar, o dom que o Senhor nos capacita para estar liderando, para estar comandando, né, para estar direcionando, né? Isso também é um fruto do Espírito, né? E também é um fruto do Espírito. Nós podemos liderar, o Espírito Santo pode nos dar isso sim, pode nos dar isso também. E eu gostaria de estar encerrando, antes de passar para os irmãos, a respeito da palavra de sabedoria. Semana que vem a gente entra na palavra do conhecimento, que é muito parecido, né? A palavra de sabedoria, irmãos, eu vou ler um comentário que eu coloquei aqui. É o fato de que esse dom, palavra de sabedoria, ele é descrito como uma palavra que indica, né, e direciona para algo dirigido para a fala. É um dom de falar, traduzindo por poucas palavras, né? É um dom que descreve, irmãos, e que alguém ele pode fazer o outro compreender, né, com facilidade a verdade de Deus. Deus deu uma verdade, por exemplo, para a pessoa. Então esse dom de sabedoria, Deus dá habilidade para ele, para que ele também possa fazer a pessoa entender de uma maneira assim fácil. É uma habilidade que o Senhor dá, né? E a pessoa entende assim com discernimento, assim com clareza, de uma maneira muito fácil. Que é bem parecido também com o dom de conhecimento, né? Com a palavra do conhecimento. Esse também é um dom de falar, e nós podemos também buscar isso do Senhor, que envolve também compreender a verdade, o entendimento, e também por revelação de Deus, né? O Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor dá, e também, mas é envolvido também nessa fala, no dom de falar. Mas aqueles que têm esse dom, né, do conhecimento, eles entendem as coisas que são profundas de Deus. Eles não ficam simplesmente, né, ali no superficial, né, do fato de simplesmente transmitir a palavra, mas ele busca algo de Deus no profundo e ele consegue passar com facilidade, com clareza. A gente pode até chamar assim de os mistérios de Deus sendo expostos, né, para as pessoas, né? Os segredos de Deus, os mistérios de Deus. Até aqui tudo bem? Irmão, você tem liberdade, tá bom? Para fazer seu comentário, você tem liberdade para, de repente, fazer perguntas, você tem toda a liberdade, você fica à vontade, tá bom? Você tem para ter. Você fala que não vou gastar esse resto de minutos, tá bom? Ou tudo foi interessante demais ou não foi coisa nenhuma. Aprendi isso com o meu professor. Pode falar. Nessa parte de dons, pode se entrar também na parte de prosperidade também, né? Porque a prosperidade não é só de bem material, mas sim também físico, né? Financeiro, na parte da saúde. Em todas as áreas, né? Todas Todas as áreas. uma apostila desse livro é sobre prosperidade, né? Aí se encaixa um pouco desse dom de repartir também. Às vezes a pessoa fala, quer se sentir melhor, né? Ela divide o que tem. E aí Deus age na vida da pessoa e ela prospera em tudo que ela necessita também. Porque tem pessoas que têm muito também e elas são miseráveis. Porque o fato de ser miserável, irmãos, não é o fato de você entrar na casa de alguém e entrar na cadeira para sentar. Não significa nada. É miserável quando a pessoa, ela, sabe? Cada um usa expressão, dependendo da terrinha que você vai, é uma expressão que usa. Uns chama de mão de vaca, outros boneca de samambaia, outros de. Sabe? Cada um chama de uma coisa, e cada terrinha que você vai tem um nome, né? A pessoa adota de um nome. Mas a pessoa é miserável, ela não é liberal. Né? Você encontra ricos assim, que são miseráveis, mas você encontra pobre também, o próprio bicho não dá nem água pra gente. Nem água, né? Tem água. Pede água, caramba, subiu esse meio, vai tomar muito São Paulo. Muito bom, a água cai do céu, Deus manda chuva. Né? É que vem com ácido, senão, né, dá para abrir a boca, cara, tá aqui. Mas, oxe, que coisa, no planeta água a gente nega no ar, né? Mas acontece. Mais algum comentário? Pastor, quando o tempo de Deus se passa para a nossa vida, como aconteceu no caso de Saul, perde-se o direito à salvação? Com relação a chamado,
Eu creio que existe um preço alto. Pessoal, existem pessoas que são privilegiadas. Não dá para descrever assim, é a maneira que Deus trata com cada um. Deus é uniforme, não é multiforme. Então, por exemplo, com Jonas, por exemplo, Deus foi misericordioso demais com ele. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro lado. E Deus poderia dizer assim: bom, vai para onde você quiser, não tenho mais nada para você, vou chamar outro melhor que você. Mas Deus, com carinho, tratou com ele, mostrou, até Jesus fez comparação, né, a respeito do milagre de Jonas, né? Mas existiu, eu creio que o tratamento depois é outro, porque nós cremos assim. Quando acontece como aconteceu com os discípulos, o Senhor passar dizendo: olha, vem, segue, eles simplesmente largarem suas vidas para seguir Jesus, o tratamento é um, eles vão receber justamente aquilo que Jesus tinha para eles, nessa proporção. Mas quando eu digo não para o Senhor, e quando eu quero, aí no meu tempo, eu digo sim para o Senhor, bom, aí eu já coloquei o eu no meio, eu já fui na comodidade, né? Porque eu creio que quando o Senhor ele sempre nos chama, os antigos falavam de calça curta, não sei porquê. São as expressões dos antigos, né? Período de calça curta. Mas eu sempre, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama como se a gente estivesse assim: puxa, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Porque sempre vem essas questões, porque acontece com a gente, né? E também aconteceu com os profetas, por exemplo, Jeremias. O que eu vou fazer? Eu disse, como criança, ele expôs aquilo que tinha dentro dele, na verdade. O Senhor disse que o honraria. Ele não disse não, mas ele expôs a dificuldade dele. Moisés, por exemplo. Deus chamou Moisés. Moisés tinha ali uma dificuldade. Puxa, mas eu sou pesado de língua. Pesado de língua não tem problema. Vai com o teu irmão aí, ele é levinho de língua. Eu falo com você, você fala com ele, ele fala com o outro. Resolvido o problema. Então vai. Mas ele não negou, ele simplesmente expôs a dificuldade. Mas eu creio que quando há assim um recuo, eu acredito que existe um preço sim. Porque quando Deus chama alguém, porque existem pessoas, há uma palavra, como o irmãozinho disse, para a gente, na sala de aula, segundo, terceiro colegial que a gente está, ele disse assim: se alguém te levanta, se Deus te levantou para pregar a palavra, Ele vai levantar muitas pessoas para ouvir também. Então, ou seja, Deus levanta aqui porque tem algo preparado ali também. Então, eu creio que existe um preço. Existe um preço. Quando a gente fala não, mas existem pessoas que eu creio que estariam esperando aquilo que a gente faria. Então, preço, eu creio que isso é consequência também. Quantas pessoas, por exemplo, podem se perder, por exemplo, se hoje a gente disser não quero mais? Tem pessoas que eu creio que vão buscar outra porta, estão firmadas, alicerçadas. Nem todas. Algumas vão se perder. Calculando que uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina o preço que o Senhor vai cobrar de cada um. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. 10 almas se perderem, misericórdia. Cobrança que é essa, né? Então é complicado. O melhor é se colocar à disposição o que Deus tiver que fazer com a vida da pessoa, porque também quando a pessoa ela diz sim, Deus ele trabalha no tempo dele. Porque, por exemplo, eu digo sim para Deus, por exemplo, pode ser que Deus não me separe naquele tempo, mas Ele simplesmente está me guardando, me separando para quando Ele quiser, né? Tem pessoas que elas recebem o chamado, por exemplo, Davi recebeu a unção de rei, mas ele já não saiu com a coroa na cabeça. Davi, eu vou derramar a unção sobre a tua cabeça, ó a coroa aqui. Não, tempo depois que ele foi assumir o reinado, só depois da morte de Saul, bem tempo depois. Então, mas já era alguém separado já. Assim a gente vê, né, o chamado. Deus pode chamar no tempo, mas no tempo dele mesmo, ele vai separar, ele vai dar toda a condição, todo o respaldo, ele vai preparar todas as coisas, como também preparou para Davi. Amém? Até aqui tudo bem? Mais algum comentário? Os olhos do irmão Zé brilham, não sei porquê. Amém, irmãos? Então, para a gente arredondar esse tempinho nosso aí, e de repente até terminar o assunto, para a gente começar em ministério semana que vem. Olha só, o dom da fé, alguém pode falar assim: mas todo mundo não tem fé? Existe a fé natural, irmãos, aquela fé que se você assistir o álbum do Cirilo, esse novo aí agora, ele faz um comentário sobre isso, não no CD, no DVD, e a respeito da fé que a pessoa recebe, aquela fé que faz ela acreditar em qualquer coisa, em cavalo, lá com os hindus e tantas coisas assim, no rio, na floresta, que são sagrados, que são santos. Eu acredito num pedaço de barro, de gesso, mas a fé que o Senhor nos dá, a fé de Deus, aquela fé que nos faz crer nas coisas dele, né? Então esse dom, irmãos, da fé, porque a Bíblia fala a respeito de vários tipos de fé.
da fé pequena, da grande fé, da fé morta. Ele fala de vários tipos de fé, a palavra de Deus nos diz, né? Então, mas todos os crentes, eles possuem, de certa forma, alguma fé, né? Que de certa forma é um dom natural, né? E é também uma medida, seja ela grande ou pequena. Mas esse dom do Espírito Santo, irmãos, que é a fé, isso faz te crer em coisas maravilhosas, naquilo que realmente, quando todas as pessoas, elas, assim como diz uma canção, né? Quando todas as pessoas dizem não para você, você ainda continua dizendo sim, porque alguém disse algo para você, porque o Senhor disse algo para você. Sempre usa a expressão em algumas canções, a fé de Abraão, né? Numa época que o Espírito Santo não vivia dentro das pessoas, o sujeito carregava sua fé durante 25 anos, até a promessa chegar. Até a promessa chegar, o sujeito carregar a fé dentro dele, carregar a palavra dentro dele. Então, é claro, é chamado pai da fé, porque o homem sustentou tudo isso durante todo esse tempo, né? Crendo em Deus. E abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas fica depois das 1ª e 2ª Coríntios, né? Você vai encontrar Gálatas. Fica entre 2 Coríntios e Efésios. Isso é um fruto, né? Também entra como também um fruto, algo que o Espírito Santo, quando ele entra na vida da pessoa, isso pode ser gerado, e é gerado. Nós precisamos deixar isso ser gerado dentro de cada um de nós. Você encontrou? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu separei essa versão, em versão revista e corrigida, porque usa a primeira palavra que eu gostaria que você ouvisse. Olha, mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, olha só, fé, né? Mansidão, temperança ou domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei. E os que são, olha só, agora sobre isso que eu queria falar com você, sobre todas essas coisas aqui. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e suas cobiças. Ou seja, os que são de Cristo crucificam suas carnes e suas cobiças. Os que não são de Cristo não crucificam sua carne e nem suas cobiças, seus desejos, né? Forte, né? Uma palavra de Deus, né? Mas olha só, entre tudo isso está a fé, né? Que nós precisamos ter, né? E na semana que vem, então, a gente volta, né? Tem também alguns comentários assim bem interessantes, e tem uns temas também bem interessantes, como por exemplo cura, né? Poderes miraculosos, né? E também o dom de distinguir ou discernimento, como se pode chamar, né? O falar em línguas, né? E também interpretação de línguas, e também o dom de ajuda, a pessoa que ela tem esse dom de misericórdia, né? Que é bem caminha junto com esse dom de misericórdia, né? Na semana que vem a gente vai, na medida do possível, tá passando tudo isso, né? E para que os irmãos possam, de repente você fala assim, puxa, mas eu não tenho motivo para orar, minha oração, eu não sei o que orar, irmãos. Busque o Senhor, busque os dons de Deus para a tua vida, sabe? Cada um, é claro, não vou pedir para você, irmão, vá, busca tal coisa, irmãos, cada um tem que buscar aquilo que é útil para si. Não que as outras coisas não sejam, mas tem coisas que sobressaem. Por exemplo, para o ministério, por exemplo, tal, puxa, o dom tal é essencial, sabe? É a ferramenta. Quando eu faço, por exemplo, eu querer levantar uma parede aqui, pega uma colher, ela me traz a colher de comer, de alimento lá. Senta aí, levanta a parede. Nossa, né? Vou querer rebocar uma parede dessa aqui sem regras. Já imaginamos aquele negócio aqui, essa coisa? Né? Tem jeito. Então, a ferramenta é essencial. São ferramentas que, para o ministério, não são essenciais, elas é preciso mesmo. Né? Então, você tem toda a liberdade para estar orando, para estar buscando. Se você não tem liberdade de orar na tua casa, às vezes você fica assim constrangido, eu vou ouvir a minha oração. Vem na igreja ninguém vai ficar ouvindo a tua oração. Aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa sempre, né? O irmão vai estar orando uma coisa, você outra, e cada um no teu canto e buscando a presença do Senhor. Você fica à vontade, né? Não limitamos Deus a um lugar, mas aqui é o lugar que a gente tem toda essa liberdade, né? Tua casa talvez você se constrange, ainda que seja no banheiro da tua casa, mas também
pouquinho com Deus lá, tá? Um lugar que você se sente mais à vontade. De repente o pessoalzinho saiu, sempre aproveita esperando a porta, bota uma vizinha lá na porta, ocupado, né? Com Deus, ou alguma coisa assim, sabe? Para a pessoa não te incomodar mesmo, sabe? Aí depois você tem o seu tempo com Deus, com intimidade com o Senhor, aí você atende os outros, mas tem o seu momento com Deus, sabe? Por amor a você mesmo, né? Por amor à tua própria alma, tem uma intimidade com Deus, né? A gente vive num tempo em que tantas pessoas buscam tantas coisas, né? Mas nós precisamos, acima de todas as coisas, irmãos, ter uma busca maior, né? Que sobressai, sabe? Algo que vai acima de tudo, que é a busca ao Senhor, irmãos, a busca ao Senhor. Nós precisamos todos os dias amar o Senhor, declarar nosso sentimento a Deus, assim como a gente declara sentimento para a esposa, para o marido, eu te amo, assim também, nossa declaração pelo Senhor. Ele conhece tudo dentro de nós, mas, puxa, é maravilhoso você poder dizer para o Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, faz companhia para mim mais esse dia, sabe, me acompanha, sabe, seja comigo, abençoa meu dia de trabalho. Você tem alguém para você conversar o tempo todo, você nunca vai estar sozinho, você sempre vai sentir Ele presente na tua vida, né? E eu até achei legal, eu vou estar ensinando. A gente passou em frente uma igreja dias atrás, né? Eu conheço, é claro, eu conheço pessoas desse ministério, mas eu gosto do nome. Eu gosto do nome. Igreja evangélica, né? Deus presente. Olha que maravilhoso. Deus presente. Deus está aqui. Deus neste lugar. Maravilhoso, né? Então, tudo bem até aqui? Sem problemas? Graças a Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar,
amar sem limites, adorar, adorar, trazendo ouro, adorar, trazendo a prata, adorar, trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. É chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo? Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto, teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Largue-me, salve-me! Não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu suplico! Agora você é meu.
Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não, me soltem! Não, eu não quero ir pro inferno! No fogo, não! 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 Socorro! Não! Gilberto, a tua alma me pertence! Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls good Ana? For a moment I stray, then it holds me completely. Close to home I cannot say. Close to home, feeling so far away. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo. E foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas.
nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo. Vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. Renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns. E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não!
você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados, pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno e teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem. Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu Pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.